Ó, pessoal, graças a Deus, tá? Nós temos uma palavra muito abençoada hoje, muito forte, que Deus vai dar pra gente. Olha só, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos aplaudir a Jesus bem forte, tá bom? Em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia, aleluia, graças a Deus. Tem muita gente, apesar também que faltaram, da onde? Nós vamos abrir a nossa Bíblia hoje, na carta de Pedro. A carta de Pedro à igreja, tá bom? Em nome de Jesus. A primeira carta, no capítulo 1, versículo 3 em diante. Versículo 1 até o 2, 1 e 2, ele faz uma saudação à igreja, tá bom? Mas nós vamos, em nome do Senhor Jesus, ler. Tá ok? Vamos ler de pé, para a glória de Deus? Vamos ler então. Que diz assim: Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardado na virtude de Deus. Outra tradução diz no poder de Deus, tá bom? Para a salvação já preste para ser revelada no último dia, e que vós grandemente vos alegrai, ainda que importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, é provado pelo fogo e se enche em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto, amai, do qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegrai com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Amém, gente? Agora vamos deixar a Bíblia no banco aí, nas cadeiras. Deixa a Bíblia na cadeira aí e vamos dar uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus. Não é para o homem, não. Aleluia! Glória, glória, glória. A glória também, junto com glória. Glória! Aleluia! Oh, graças a Deus. Pode sentar em nome de Jesus. Essa mensagem, ela vai nos esclarecer um pouco mais sobre a salvação. Uma vez, em certo lugar, uma pessoa falou assim: pastor, o povo está cansado de ouvir sobre salvação. O povo já sabe. Sabe não, gente. Não sabe mesmo. Eu vim a descobrir, inclusive, de um tempo para cá. Olha só, me converti em 81. Quantos anos tem isso? Né? Parece que foi ontem. Mas o tempo está passando, gente. Daqui um dia nós estamos no reino do céu, estamos glória a Deus. Lá no céu. E vamos voltar no milênio. Eita glória. Ó, o tempo passa rápido, gente. O que acontece? De lá para cá, nesses anos, que já passou de 40 anos, eu vim a descobrir há pouco tempo que ainda faltava aprender, ainda falta muita coisa sobre salvação. Eu preciso aprender muito ainda, e tenho aprendido, mediante a misericórdia, essa rica e grande, Paulo fala lá na carta aos Efésios, que é a sua riquíssima misericórdia. Ele é rico em misericórdia. O Pedro diz que
a misericórdia dele é grande, é muito grande. Amém, gente? Então, eu quero, juntamente com você, esses primeiros versículos, quando ele diz assim: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, olha só, grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, mediante a fé, estás guardado no poder de Deus, ou na tua tradução está dizendo, na virtude de Deus. Só esses 3 versículos, gente, se a gente entendesse só esses 3, gera muita coisa. Então, pessoal, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Preste bem atenção nesse detalhe. Primeira parte aqui, que as pessoas não compreendem, os pastores e bispos e apóstolos, sei lá, eu não sei se eles entendem e depois caem em contradição no que fala, ou nos seus comportamentos, ou sei lá, eu não sei. Eu só sei que a compreensão parece que não existe com respeito a essa parte. Quando ele fala nos gerou de novo, o que é nos gerar de novo? Alguma tradução ou em outras partes da Bíblia fala vivificar, que nós já falamos outros dias aqui, parece que a mensagem é a mesma. Mas a Bíblia, se você for ver, na verdade ela é toda repetitiva. Parece que Deus já sabia que a gente às vezes enjoa de uma coisa, né? Ah, não quero um negócio novo. A comida, né? Ah, estou cansado de comer frango, minha mãe falava isso. Aí, hoje eu quero comer carne, eu quero comer... Mas enfim, gente, nosso organismo, ele tem necessidade de certos nutrientes para nos alimentar, para que a gente possa viver. Então também, espiritualmente, nós temos necessidades. E às vezes muda a linguagem, ou muda o livro. Por exemplo, quando eu comecei a ler a Bíblia, eu não entendia por que 4 evangelhos. Depois, tudo bem, hoje em dia eu entendo que cada um tinha um propósito diferente. Mas, praticamente, a mesma coisa. Falar o quê? Do amor de Deus, do Evangelho. Por isso que chama-se Evangelho. Boas novas. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. É João 3,16. Toda a Bíblia, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, converge nessa única palavra, que é o versículo central de toda a Bíblia. É muita coisa para falar uma coisa só: que Deus amou o mundo, que Deus chamou, me amou, amou a todos, amém? E deu o Filho dele para que nós não venhamos a perecer. Então, já que Deus deu seu Filho para que a gente não pereça, quando foi que o homem pereceu? Uma história repetitiva também, lá no Jardim do Éden, Deus falou para o homem: não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas Deus deu, olha só, Deus deu a árvore da vida. A árvore da vida é um mistério. Hoje eu estava tentando entender mais também da árvore da vida. Quanto mais você vai se aprofundando, parece que você ainda está longe de compreender. Quanto mais você pega, você ouve um, ouve outro, você lê, você pesquisa de lá, mas parece que o negócio é muito profundo, é um mistério muito profundo. Mas sabe o seguinte, está falando árvore da vida, que o homem, ele tinha liberdade para comer da árvore da vida. E depois que ele peca, o que acontece? Depois que ele peca, Deus parece que tira o homem
ou seja, ali do jardim, colocam 2 anjos com uma espada flamejante. É um mistério também, que ser sincero, é um pouco fora da nossa compreensão. Mas eu sei que ali diz que o homem não poderia estender as mãos para comer, senão ele morreria, ou melhor, ele viveria eternamente. Eu vi um pregador falando, se imagina, isso é só uma teoria, tá bom, gente? Só uma teoria. Imagine o homem pecador agora ele pecador, estendendo a mão, comendo do fruto da árvore da vida, e comendo e vivendo em pecado eternamente. Aí ele falou assim, seria um horror, seria semelhante àqueles filmes que a gente vê tá vendo esses filmes de zumbi, de morto-vivo? Que o pai de tudo, o cara não morre. Aí o homem vivendo nessa carne nojenta, podre. Pastor, que é isso? Paulo disse, maldito o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aí, imagina o homem tem que viver nesse negócio o resto da vida, porque é meio estranho, gente, porque lá no livro de Jó, quando Jó é tentado, Satanás fala assim, pele por pele, que dará o homem pela sua vida. A vida, isso, a gente dá tanto valor a essa vida aqui nesse mundo, e aí o homem dá tanto valor que o diabo falou, o homem dá tudo pela sua vida, porque às vezes a gente tá velhinho já. Eu já vi pessoas, histórias, na igreja mesmo, história que você já ouviu, a pessoa está tão velhinha, só tem um dentinho lá no fundo da boca, não tem mais nada, já está todo enrugadinho já, mas a família, o egoísmo é tão grande, e a garra para viver neste mundo é tão grande, que a pessoa não quer morrer, e ela não quer, e a família não quer que morra, quer que venha a pessoa, aí vai para o hospital, e aquele desespero todo. Quase se pudesse pegar o médico pelo pescoço e falar, faz, meu fulano não pode morrer, hein? É ou não é assim, gente? Ué, pastor, mas Jesus não valorizou a vida? Mas está falando de outra vida, uma vida eterna, uma vida de comunhão com Deus. Amém, gente? Agora aqui é uma luta, tremenda, é um corre, gente, corre de lá e resolve, e faz uma coisa e faz outra, é um desespero tremendo, é ou não é? Aí Deus falou para o homem, olha, tu comerás do trabalho das tuas mãos agora, vai ser com suor no teu rosto. Ora, mesmo que você seja empresário, é do suor do seu rosto, é uma luta tremenda para viver, e mesmo que você tenha muito dinheiro, mesmo assim, parece que o desespero é maior. Então, gente, o homem morre. Eu quase me prendi muito nessa parte, senão a mensagem fica muito grande. Então, gente, o homem, ele perde a vida. Agora ele se torna um homem mortal por causa do pecado. E ele não pode viver eternamente pecador, porque, como eu falei, é um assunto meio complexo, meio misterioso. Mas imagine o homem vivendo igual aqueles zumbis, né? Com aqueles monstros daqueles filmes de terror que o cara não morre. Então, aí o que acontece? Mas ali, Deus naquele dia fez uma promessa. Ele fez a promessa como? Jesus, ele é aquele cordeiro que Deus sacrifica ali no início, porque diz a palavra de Deus que o cordeiro foi sacrificado desde a fundação do mundo. O cordeiro foi sacrificado. Ali Deus sacrifica um animal, apontando já para Jesus, o que Jesus seria o segundo Adão. Agora Jesus faria
aquilo que nós teríamos que fazer, que não conseguimos. Jesus veio, ele trabalhou por nós. Amém, gente? E ele derramou suor. Diz a Bíblia que ele suou sangue. Lembra? Do suor do teu rosto comerás. Jesus veio como o segundo Adão. Ele derrama o suor que veio com sangue. Ele soa, ele luta, trabalha. Quando ele consuma a obra, aí ele disse para o Pai: está feito, está consumado. Entregou o Espírito ao Pai. Amém, gente? Até aquele momento, o homem estava perdido, mas agora Deus dá a salvação ao homem. Lembra que ele falou que do descendente da mulher, a cabeça da serpente seria esmagada? Então ali, aquela morte, aquele mal que entrou na vida do homem sairia por Jesus Cristo. E é isso que Pedro está falando, quando ele diz assim: nos gerou de novo para uma viva esperança. A outra tradução diz que ele nos regenerou. O homem morreu no jardim do Éden, toda a sua descendência nasce morta. Você vai entender isso, não dá para a gente ler por causa do tempo, mas anota aí e leia depois em casa, em Romanos capítulo 5, tá bom? Romanos capítulo 5. Aí, agora, ali diz que por causa de um só, todos morreram. Mas agora, por causa de um, todos vivem. É lógico, todos os que fizeram a escolha. Lá eles fizeram a escolha errada. Comeram do fruto que não era para comer. Agora nós temos Deus, pela sua rica misericórdia, ou grande misericórdia, nos deu a oportunidade de fazer escolha. Agora eu vou entrar num assunto que é muito polêmico, que a maioria dos pastores não aceitam. Eu posso ser considerado como herege. Entendeu? Quando ele fala agora assim, ele nos gerou de novo, essa nova geração. Lembra que Deus lá no início falou, ó, que o homem não estenda a mão na árvore da vida e viva para sempre? Ele não podia estender porque ele viveria para sempre. Agora nós temos acesso à árvore da vida, que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? E Jesus fala, a palavra de Deus diz lá em João, que nós não seremos mais condenados. Nós que passamos por esse processo de regeneração. Eu sei que tem pessoas que vêm para a igreja, aprende, gosta da igreja, ela diz, decide, não, agora eu quero ser crente. Agora eu quero ser da Assembleia de Deus da família. Agora eu quero ser da Assembleia tal. Agora eu quero ser da Batista. Agora eu quero ser da Universal. Agora, aí uma pessoa falou para mim outro dia, uma pessoa que agora está até bem de vida, aparentemente está, né? Espero que esteja realmente. E ela falou assim, não, agora eu não sou mais assembleana, agora eu sou... ela falou lá, a igreja, vai ser metodista, wesleyana, sei lá, um negócio assim. Então, é igual lá no livro de 1 Coríntios, eu sou de Paulo, sou de Apolo. Aí diz, quem é Paulo, quem é Apolo? Ninguém pode lançar outro fundamento, o fundamento é Cristo. Amém? Então nós fomos fundamentados em Cristo, nós revivemos. Mas para a gente não perder muito essa parte, né? Às vezes dá muito exemplo, a gente acaba se perdendo um bocadinho. Então, o que acontece? Nós fomos gerados de novo. E essa pessoa que foi gerada de novo, porque o homem morreu. Por isso que eu falei no início lá sobre Adão, para você entender. Morreu.
Agora em Jesus, ele renasce. Aí que eu falei, isso não é essa pessoa que decide ser da Assembleia, que decide ser crente. São pessoas que realmente crê no Evangelho, que decide entregar a sua vida ao Senhor Jesus. E a Bíblia diz que até mesmo aqui fala da presciência de Deus. Deixa eu ver se está aqui. Vamos ler lá o primeiro versículo que eu não quis ler, mas já acabou, vou ter que ler. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a expiação do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz sejam multiplicadas. A presciência de Deus também é um assunto um pouco meio polêmico, um pouco profundo. Alguns que acreditam na predestinação. Quem acredita na predestinação, então eles acham que Deus escolheu alguns antes. Você vai nascer para ir para o céu, você vai nascer para ir para o inferno, você vai nascer... Não é isso. Apesar de que são coisas um pouco profundas, mas eu não creio porque eu creio em um Deus de amor, que dá oportunidade ao ser humano, que não fez o homem para o inferno. Amém? Ninguém traz um filho, nós que somos homens, somos falhos, ninguém traz um filho ao mundo para sofrer, mas Deus sabe, na sua presciência, Ele sabe que no futuro muitos decidiriam pelo erro, decidiriam errado. Eu só posso falar até aqui. Por mais um dia, se eu não souber aqui nessa terra, um dia eu vou saber. Amém? Porque o que acontece? Agora, voltando aqui ao versículo, quando ele diz assim: segundo a sua misericórdia, versículo 3, nos gerou de novo para uma viva esperança. Então, para essas pessoas que têm a esperança da salvação e que querem realmente, aí o Espírito Santo vem e gera ela. Lembra quando Jesus foi gerado no ventre de Maria? Foi um milagre, né? Porque não houve relação de homem e mulher. Não houve a relação do coabitar, ou o sexo mesmo ali, não houve. Foi um sobrenatural. Assim também, esse novo homem, gerado segundo Jesus, e não mediante o Adão, o primeiro homem morto, mas o segundo Adão, ele é gerado de novo. Então, por isso que Jesus disse: se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Para quem Jesus falou isso? Um teólogo, Nicodemos, um homem conhecedor, cheio de conhecimento, um príncipe entre os doutores da lei, a sociedade, um homem intelectual. Hoje ele seria um dos imortais da Academia de Letras. Intelectual. Jesus disse para ele: se alguém não nascer de novo, e ele não entendeu nada. Então, quem são essas pessoas geradas de novo? São pessoas que realmente chegaram na igreja quando elas abriram o seu coração, quando elas se entregaram de fato, de verdade. O Espírito Santo vem e gera nela uma nova pessoa, uma nova criatura. Ela não é mais uma velha pessoa,
o primeiro Adão. Nós temos que aprender, inclusive pela fé, a viver agora sem o suor no rosto, porque Jesus é que derramou o suor no rosto. Porque Jesus disse: vinde a mim quem está cansado, sobrecarregado. Amém, gente? Às vezes a gente fica num desespero, é um desespero para salvar a família, é um desespero para resolver os problemas do trabalho, é um desespero para resolver as causas materiais, é um desespero. E Jesus, Ele mostra que Ele é o descanso, Ele é o nosso sábado. Amém, gente? Ele falou: meu pai trabalha, até agora eu trabalho também. Ele não estava falando que a gente teria que ser um bando de preguiçosos que não trabalharia, não. Mas a Bíblia diz que, um dos salmos diz que é inútil o homem trabalhar, granjear um pão com sufoco, com sofrimento, com dor. E diz que aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Não significa que você vai ser um preguiçoso ficar dormindo, não. Mas significa que agora o novo Adão que está em nós, que nasceu em nós, o novo Adão, novo homem gerado, ele tem que ter autoridade para colocar as mãos e aquilo ser abençoado, aquilo tem que prosperar, tem que... Amém, gente? Aonde coloca as suas mãos. Então, ele é gerado de novo para uma viva esperança. É uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo. Olha só, pela ressurreição. Gente, eu vou ter que ler aquela passagem que eu falei pra gente. Eu falei assim: ó, gente, depois você lê em casa, mas eu vou ter que ler agora. Porque, vamos lá em Romanos capítulo 5, capítulo 6, vamos para o capítulo 6. O capítulo 6, a mentalidade de muita gente, inclusive o assunto que eu estou falando hoje, seria essa: vamos permanecer no pecado para que a graça de Deus seja mais abundante? Ele diz: de modo nenhum. Como nós ou seja, morremos para o pecado, vamos viver nele de novo. Aí ele diz aqui, aí ele começa a explicar isso aqui, deixa eu ver aqui. Ó, é o versículo 4, 6:4. De sorte que se fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também nós também andemos em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais o pecado, porque aquele que está morto é justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. Vou ler de novo esse 9. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Então, se nós ressuscitamos com Jesus, já não morremos mais. Ué, pastor, e os crentes que já morreram? Fisicamente, só a casca, porque nós vamos ter na ressurreição um outro corpo, mas o espírito dessa pessoa, ele vive com Deus. A alma dela, juntamente com o seu espírito, vive com Deus e não morre mais. Amém? Lembra lá no jardim?
não podemos deixar quando coma de um fruto, senão ele vai viver eternamente. Isso é o velho homem, isso é o homem do pecado. Mas nós, aqui está dizendo, se morremos com Jesus, vivemos com Ele e já não morremos mais. Amém, gente? Aí é que entra o ponto polêmico, que eu não creio hoje em dia mais, que quem nasceu de novo perde a salvação, morre de novo. Se alguém que você conhece, pastor, mas conhece fulano que era pastor, era da igreja, era obreiro, olha, era primoroso, hoje em dia está no mundo. Se ele era um dos nossos, é igual o filho pródigo, uma hora ele vai cair em si e vai voltar. Se não era, como disse João, não era dos nossos, estava no nosso meio, mas não era dos nossos. Amém, gente? Você está entendendo? Não tem como quem nasceu de novo, a não ser essa pessoa, ela não nasceu de novo. Ela se tornou assembleana, ela se tornou batista, ela se tornou, agora é da Igreja Universal do Reino de Deus, agora ela seja presbiteriano, agora ela pertence à igreja, ela aprendeu a ser crente, aprendeu a ser pastor. Aí, olha só, voltando lá, pena que não dá para a gente continuar nesse versículo aqui. Vamos lá, versículo 3 aqui. Uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível. Nós temos uma... Gente, o que é corruptível? Uma coisa que corrompe, é uma coisa que se estraga, que apodrece, que acaba. Mas nós temos uma herança incorruptível. Amém, gente? Quando o filho pródigo voltou, a herança dele estava lá. Mesmo que ele desperdiçou tudo. Mas a herança dele estava lá. Quando ele voltou, o pai o recebeu, o abraçou, beijou, mandou preparar o melhor novilho, fez aquela festa toda. O outro ficou indignado. Peraí, como é que pode um negócio desse? Aí diz assim: incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Está guardado, gente. Que, versículo 5, que mediante a fé estás guardado no poder de Deus. A tua salvação, a minha salvação está guardada no poder de Deus. Amém, gente? Vira para a pessoa ao seu lado e fala: a tua salvação está guardada no poder de Deus. Aí está dizendo virtude, a mesma coisa, poder. Recebereis poder ao descer sobre vós, o Espírito Santo. Está guardada no poder de Deus, para a salvação, já prestes para ser revelada no último tempo, em que vós grandemente vos alegrai, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristado com várias tentações. Agora eu vou falar uma coisa, gente, que a semana passada, domingo passado, foi dia, falar isso dá uma impressão que estranha, né, para quem é crente. Foi dia de São Jorge, não foi semana passada? Foi quarta-feira? Foi quarta, né? Pensei que foi domingo. Domingo foi Páscoa, oh meu Deus do céu. Aí eu falei assim, vou pesquisar, porque eu já tinha ouvido falar a respeito do... que não tem nada a ver com São Jorge. Ou seja, na verdade, ele existiu. Amém? Não significa que ele é santo, que matou um dragão, isso é lenda, tá? Mas ele existiu. Aí eu fui pesquisar um pouquinho, ver algumas histórias sobre ele e tal. Gente, foi um cristão
que, olha, desculpa a expressão, mas bota muitos cristãos de hoje, os cristãos mais fervorosos hoje, debaixo do chinelo. Que cristão, gente. Ele, na verdade, ele era turco. Ele nasceu na Turquia. Mas parece que a mãe dele era cristã. E era uma família bem de vida. E quando eles foram para, não sei se foi para Jerusalém, foi para a Palestina. E aí ele se tornou soldado. E gostou da vida militar. E ele, parece que ele cresceu e tal, mas só que na época dele tinha um imperador que detestava cristão. E o cristianismo naquela época estava uma coisa feroz, crescendo muito, crescendo. Quanto mais matava, foi um pouquinho antes de entrar o Constantino. Eu não me lembro qual era, não sei se é Domiciano, não sei qual é o nome do imperador, não me lembro mais. Eu sei que quando o imperador descobriu que ele era cristão, fez de tudo para ele renunciar, mas ele não negou. Gente, ele foi torturado, ele passou por cada situação. Inclusive, na verdade, quando os pais dele morreram, a herança, ele deu tudo. Não era pegado a dinheiro, a bens, porque ele amava a vida militar e amava Deus. Ele tinha, a gente fazer uma coisa segunda vez, você tem o seu emprego, o seu trabalho, sua firma, não é errado você, só que o cara queria que ele negasse, o imperador queria que ele negasse, e ele não negou. E ele diz, segundo a história, diz que ele foi lançado até numa, parece que era uma coisa de, acho que chumbo derretido, acho que ele não morreu. Por fim, o único jeito, isso aí eu não sei se, até que ponto, mas eu só sei o seguinte, que ele, por fim, o imperador viu que ele não negava, foi torturado, muito torturado mesmo, aí mandou, parece que, não sei se foi degolado, alguma coisa assim, aí foi quando ele foi morto. Depois, e nisso, na morte dele, muita gente se converteu. O que aconteceu, na verdade? Depois, mais tarde é que veio o imperador Constantino, no ano 300, dele era 200 e alguma coisa e tal, mas mais tarde, aí colocaram ele como santo, entendeu, gente? Aí depois vem as tradições, vem as lendas, vem os homens, vai começando a fazer as loucuras igual hoje. Aí, que a gente vê negócio de feriado, dia de São Jorge, esse negócio, mas não tem nada a ver com a verdadeira história. Então, vendo essa passagem, quando uma pessoa ela é salva de verdade, a salvação dela está garantida, é incorruptível.